E agora a aula ficou séria, né? Vamos lá. Pessoal, começando o nosso encontro de hoje, né? O pessoal destacou algumas dúvidas na 3, na 4 e na 5. Vamos começar. Primeira questão. Primeira questão, questão de hardware, falando o seguinte: a memória RAM dos computadores é montada nos chamados pentes ou bancos de memória, né? Que são encaixados no seguinte componente. Na verdade, né, o termo acho que mais usual, mais comum é pente, pente de memória. Você vai numa loja, né, de informática, eu queria comprar um banco de memória RAM. Olha, se bobear, o cara não vai nem saber o que você está falando. Eu quero um pente de memória RAM, porque ele lembra a estruturazinha de um pente, né? Então, quem já viu, né, quem já trocou a memória RAM do seu computador, né, ele lembra ali, né, um circuito, um pentezinho, tá? E esse pente você vai encaixar aonde? Aonde? Primeira coisa, esse encaixe acontece de forma interna. Interna. Se acontece de forma interna, eu vou riscar, não tem nada a ver, né? Eu vou riscar a ideia de porta, né? Porta. Ah, professor, sempre que eu vejo uma questão e aparece porta USB, eu marco ela, porque geralmente a resposta é porta USB. Porta USB é para fora, para com os periféricos. O nosso pente de memória não. Veja, se fosse um HD externo, né, se fosse algo assim, legal, poderia estar conectado via porta USB, mas pente de memória, não. A memória também não vai estar ligada diretamente ao processador, Outra porta aqui, porta de vídeo, né, HDMI também, e interno, não. Agora veja, perdão, HDMI é externo, né? Justamente a linha da porta. Não, aqui é para um monitor, uma TV ou algo assim. Sobrou o quê? A placa-mãe e a placa SATA. SATA também é um tipo de conexão. Conexão serial ATA, ok? Mas, na verdade, o que serve de apoio de base para conexão de tudo é a placa-mãe. É a placa-mãe. Resposta aqui, letra B. Então, ali na placa-mãe está a nossa memória RAM, está o nosso processador, nossa placa de vídeo, placa de som, placa de rede, né? Tudo essa parafernália, tá? Placa-mãe ou, né, a ideia de ter placa-mãe on-board, off-board, né? Mas pensa lá, a placa-mãe. Fácil. Resposta letra B. Vamos para 2. Tem-se os seguintes comandos executados por um usuário do sistema operacional Linux Ubuntu, versão tal, em sua configuração original, com todas as permissões devidas concedidas. Claro, ele fala isso que para alguém de repente, né, que errou a questão, veja, o comando tal, se a pessoa não tem uma liberdade, uma autorização, tá? Ele não vai funcionar. Então, por isso que eu fiquei confuso. Então, a banca até bem esperta, né? Se cercou dessa situação. Por exemplo, numa aula anterior, nós falamos sobre diretórios, né? Diretórios, onde o diretório você não executa um diretório. Tá? Então, você não tem a liberdade de execução, ok? Você tem a liberdade do acesso, o acesso. E a ideia da alteração. A alteração é eu posso criar uma estrutura dentro do diretório, um subdiretório. Então pega lá, por exemplo, o comando mkdir. Todo mundo sabe que o comando mkdir é para quê? Criar um diretório. Mas se aquele usuário não tem permissão para alterar o diretório em questão, ele não vai conseguir criar o diretório teste ali dentro. Pois é, né? Então, para evitar isso, não. Nosso amigo está com todas as permissões devidas. Né? Ele não é o super usuário, mas é um usuário que o que está aqui ele pode fazer. E afinal, o que está aqui? Eu já falei o item 2. O item 2 é para criar um diretório chamado teste. CD. CD é para acessar o diretório teste. Então, se for pensar, até pensando numa ordem lógica, né? A pessoa primeiro criaria o diretório e depois acessaria ele. Isso é um tipo de questão.
sabendo que fulano quer criar um diretório, quer acessar esse diretório, listar o conteúdo, né? Eu te dou uma sequência, uma rotina. Qual é a sequência de comandos que o fulano vai dar? Isso é uma boa. Então, dentro de uma ordem lógica, o nosso amigo cria o diretório teste, acessa esse diretório CD, change directory, vai até o diretório teste, e se ele der o ls, ele vai listar o conteúdo do diretório teste. E agora, o que faz o cd ponto ponto? Cd ponto ponto é a ideia de voltar o nível. Voltar o nível. Cd ponto fica no mesmo lugar. Cd ponto ponto volta ao diretório pai. Considerando que o usuário está no diretório raiz, assinale a alternativa que contém a sequência correta para entrar no diretório já existente teste. Né? Então, veja, ele quer entrar no diretório já existente, teste, CD, item 1. Listar o conteúdo desse diretório existente, ls. ls é o 3. Tá? 1, 2, 3. Legal. E agora? E agora o nosso amigo quer criar um novo diretório dentro de teste com esse mesmo nome. Pode isso, Arnaldo? Pode, pode. Fica engraçado, né? Teste e dentro do teste um subdiretório chamado teste, né? Pode. Então, a gente brincou aqui, primeiro ele vai criar. Não, é um diretório que já existe, por isso ele começou pelo 1. Criou um diretório com o mesmo nome, um subdiretório teste, boa, tá? E agora, no final, ele quer o quê? Voltar para o diretório raiz. Então, tá bom, cd, né, ponto, ponto. Ok? cd, ponto, ponto. Então, aqui vai para o 2, a criação, e depois o 4, Sequenciazinha, 1, 3, 2, 4. Resposta, letra A. Ó, essa aqui ninguém se pronunciou, tá? Então, de repente, questãozinha até tranquila. Valeu, Tacílio, beleza? Tranquilo? Bom rever você, né? Nem que seja à distância, né? Mas é bom rever você, tá? Vamos lá. Então, vamos agora para a próxima questão, que é uma das que o pessoal indicou como, né, duvidosa ou trabalhosa, tá? A3. 3 é de planilha. Ei, caramba! Será que temos dificuldade em resolver questões como essa? Olha, eu vou te ser bem sincero, eu coloquei justamente para isso, para ver se a gente ainda tem dificuldade com esse tipo de questão. Então, pelo visto, é bom a gente reforçar. Para isso, eu vou lá para o quadro branco. Lá no quadro branco, como é que é a questão? Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Na célula C7, nós temos a seguinte fórmula. C5 mais D2 e a gente vai fazer uma cópia dessa célula para A10. A10. Como é que funciona o princípio da cópia? Eu resolvo isso em 3 etapas. A primeira etapa, repetir a parte fixa. Tá aí, simplesmente um mais. A segunda etapa, tá? A segunda etapa é fazer a variação. Então, em primeiro lugar, a parte fixa. A segunda etapa, fazer a variação, tá? A variação da coluna. Para fazer a variação da coluna, eu penso assim, se eu estou na C e eu fui para A, se eu estava na C e fui para A, qual é a minha variação? -2. C menos 2, A. D menos 2, B. Estou voltando. Estava na coluna C, voltei um passo para B, voltei outro passo para A. Estava na D, voltei um passo para C, voltei um passo para B. É essa a ideia, é esta a lógica. Ok?
Então, aqui a gente já fez o passo 2. Só respondendo aqui, um colega não tinha conseguido entrar. Professor, Agora, está me ouvindo? opa! Está me ouvindo? É que eu estava tentando mexer no aplicativo aqui. Tá, tô ouvindo, sim, tranquilo. E o passo 3 é a variação da linha. A variação da linha, se eu estava na 7 e fui para 10, a variação é mais 3. Esta variação mais 3 eu aplico aqui, ó. 5 mais 3, 8. 2 mais 3, 5. 5. É isso que eu tenho que procurar. A fórmula A8 mais B5. E onde é que está isso? Deixa eu ver. Aí. Letra E. Boa, boa. Roberta, tranquilo? Então, professor, eu não lembro da gente ter feito essa coisa de voltar de menos, sabe? Acho que foi aí que eu me A enrolei. gente só ia para frente, só ia para frente. A gente só ia para frente, acho que é aí que eu me enrolei. Pode perfeitamente a variação ser positiva ou negativa, tá? Eu achei que era pegadinha, botei a letra B, eu achei que ficava igual. Mas agora eu já sei. Proposta boa, salvamos mais um hoje, né? Salvamos mais um. Legal. Não, eu botei letra D, né? Isso é a 3, né? Tinha posto letra D. Tinha posto letra D e letra E. Resposta letra E. Tranquilão, Otacílio, Fernando, Samara, Juliano. Deixa eu ver quem mais está aqui, né? Dino, ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima e porque a 4 também, Fernandão falou que teve dificuldade. Vamos ver o que é a 4. A 4 é de writer, né? Writer. Vamos lá. Utilizando o editor de texto Writer, por meio de que menu é possível selecionar tudo? A ideia de seleção. Tudo bem, alguns dizem, professor, Ctrl A. Legal. Ctrl A é selecionar tudo. Concordo. Mas ele não quer saber a tecla de atalho. Ele quer saber em que menu eu encontro. E tem essa opção? Tem essa opção. Essa opção está no menu inserir? Não. Essa opção está no menu editar? Tá. É lá no editar. Editar, o editar para nós tem o desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, né? E tem o selecionar tudo. Ok? Formatar, que é um menu que todo mundo tem que saber de cor? Não tem. Ferramentas é o segundo menu mais importante? Não tem. Então a tua dúvida poderia ter ficado entre A, B e E. Mas selecionar tudo está dentro do menu editar. Então é só aqui, Fernando, aqui é só dar uma revisada nos menus, dar uma olhadinha, né? E a gente tentou trazer várias questões desse estilo hoje, né? Para justamente, né, reforçar o aluno. Então a gente começa pelos menus mais manjados, que é o formatário ferramentas. Pô, tá ali, beleza. Não tá, vamos partir para os demais. Ok? 5. A 5 também o pessoal, né, falou que teve dificuldade. Vamos ver. A respeito do protocolo IP, Internet Protocol, é correto afirmar o endereço IP é responsável por identificar um computador em uma rede. Então, você já deve ter ouvido falar que toda máquina que se conecta à rede, pode ser aí internet ou uma rede interna, se conecta, ela vai ter um endereçamento, tá? Legal. Esse endereçamento se dá através do IP. Nós temos duas formas. O chamado IP fixo e o chamado IP variável. Muitas vezes, numa rede Wi-Fi, né, você vai no shopping. No shopping, a praça de alimentação, né, quando estava aberta, agora está aberto de novo, né? Está aberto de novo, tá? Quando estava aberto, você ia lá e você captava um acesso. Ele, naquele momento, ele liberava um acesso para você, te dava um IP. E aí, para isso, né, no computador, no notebook, obter o endereço IP automaticamente. Porque aí você não tem um IP fixo teu, ele vai catar um IP que está disponível para você usar naquele momento. Tá? Então, ok, o 1 está certo. Se 1 está certo,
Só risquei aqui a C e a D. Então agora já deu para perceber que a 2 está errada. Mas aí que tá, professor. Você não falou que a máquina para acessar tem que ter um endereçamento? Tem. Só que esse endereçamento é um endereçamento lógico. Lógico, ok? Naquele momento eu atribuo para você o endereço IP, que é o endereço lógico. Pessoal que vai fazer de repente PF, na área de segurança, investigação, você já deve ter ouvido falar também isso. Temos uma lista de IPs que são suspeitos de fraude, de aplicar golpes. Só que o IP não leva a você, indivíduo. O IP apenas diz qual é a conexão, qual é o acesso que aplicou o golpe. Nós temos que ainda associar o IP àquela máquina, ao endereço físico da máquina. O endereço físico da máquina é chamado de endereço MAC. MAC. É como se fosse um número de série da tua placa de rede. Então, naquele momento que eu te dou o IP, eu vinculo aquele endereço lógico ao endereço físico da máquina. Então, eu sei que o IP tal participou do golpe, mas eu não sei de que máquina é. Aí, por isso, quando a polícia vai lá e apreende, para aí, deixa eu ver. Ó, esse computador tem a placa de rede, endereço MAC tal. Tá na minha lista, ela foi usada, ela usou algum IP daqueles IP suspeitos, aí eu consigo vincular o golpe que foi executado daquele computador. Então, o IP é meramente um endereço lógico. Por isso a 2 está errada e por isso a 3 está correta. A 3 está certa. Perfeito? É o quê? 1 e 3. O IP é um endereço lógico que você pode configurar, né, em uma placa de rede para ela usar aquele IP. Ou, de forma automática, você obtém um endereço IP de forma, né, o que tiver disponível no momento. Lembra que eu falei? Tinha duas formas. Você associa aquela placa, aquele computador, só vai usar o IP tal, fixo. Fixo. Agora, muitas vezes, você recebe um IP para usar que é vinculado naquele momento. A hora que eu sair, me desconectar e tentar conectar de novo, eu posso estar associando um outro IP àquela placa. O da placa é fixo sempre, é o MAC. O IP pode ser variável. 1 e 3. 1 e 3, resposta B de bola. E aí, meu povo? Tranquilo. Primeira série, fechamos. Alguma dúvida aqui? Podemos seguir? Podemos seguir? Da 6 a 10. 6 a 10. Alguma dificuldade? 6 e 8. A 6 particularmente, eu acho que tá errada, que não tem resposta. Bom, pode ser recurso na questão, né? Tá bem estranho. 6, a oferta também foi estranho, hein? Caramba, será que eu pisei na bola, né? Acho que sim. Tenho quase certeza que a gente vai ter recurso. Tá bom, tá bom. Acontece, pessoal, acontece, tá? Com todas as bancas, imagina se não vai acontecer comigo, né? Então, pode ser, mas vamos ver, vamos ver. Mais alguma fora 6? Tranquilo? A 8. A 8? Então tá bom, 6 e 8. 8 é planilha, né? Legal, vamos ver. Vamos a 6. O hardware de um PC é composto por unidade de entrada e ou saída, processador e disco de armazenamento de dados. Ok. Qual das alternativas lista 3 dispositivos, respectivamente, entrada, saída e saída? É isso que ele está dizendo. Entrada, saída e saída. Teclado, entrada. Ok. Alto-falante, saída, risca. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Teclado é entrada, tá valendo. Alto-falante é saída. Caixa de som, alto-falante é saída, risca. Mouse, entrada, tá valendo. Impressora, saída, risca. Não é isso? Agora vamos pensar. Entrada eu já vi, ó. Mouse e teclado são entrada. Vamos pensar saída. Saída. Microfone, entrada, risca. Impressora, tá valendo. Tá valendo.
Aqui, veja, teclado, risco, mouse, risco, microfone, risco, né? Impressora está valendo. Agora eu quero um outro dispositivo que é de quê? De saída. De saída, mouse, entrada. Mouse, entrada. Ei, caramba, melou, melou. Microfone, não, microfone não, tá? Vamos botar aqui fone. Como é que é? Recurso da questão. É que o microfone é um fone bem pequenininho. Não Não, cola, professor, não é um cola. foninho. Microfone a gente fala. Tá bom, Microfone tá a gente certo. Não, tá fala. certo. Recurso aceito, tá? Tentei dar a volta no aluno, dizer que o microfone é um fone pequenininho, não deu certo, né? Então tá bom, recurso. Mas vamos corrigir a questão, né? Vamos corrigir a questão. Então, tira esse microfone, põe alto-falante, sei lá, põe caixa de som, põe qualquer coisa, só para ela ficar certa, tá? E não conta para ninguém que a gente pisou na bola, tá? Acontece. Resposta é para ser a letra C, só que temos que corrigir aqui o microfone, põe outro aí que você quiser, tá? Põe impressora, de novo, né? Duas impressoras fica ruim, né? Então põe aí um monitor, põe caixa de som, né? Põe o que você quiser. Data show, né? O que você quiser. Tranquilo? Ok. A impressora só considera entrada se tiver escrito impressora multifuncional, né? Isso, se tiver o termo multifuncional. Multifuncional, tá. Ou claro, né? Aquela situação bem vaga, Roberta. Uma impressora pode ser considerada como de entrada? Sim, se for uma impressora. Então, eu criei uma situação que pode. Um monitor pode ser de entrada? Se for um sensível toque, pode, então pode, né? Então, às vezes, ela não vem tão bonitinha, tão amarrada, tão certinha. Ela usa a palavra meio vaga, né? A possibilidade. Perfeito? Vamos ver o que colocar aqui. 6 estranho, Fernando, concordo. Já anulamos ela, né? E para corrigir, botamos outro lugar ali para ficar a letra C. Vamos para 7. Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional, correlacione as colunas a seguir, numerando os parentes. Tá? Boot, dev, lib e home. Contém arquivos para acessar periféricos. Periféricos, device. Jogo 2 aqui. Tá? 2 na primeira posição. Tá aí. Que mais? Contém os diretórios dos usuários. Onde é que é a casa do usuário? Home. Jogo 4 aqui. Já matou a questão. Já matou. Agora, vamos terminar. Contém os arquivos necessários para a inicialização do sistema. Inicialização, boot. Então, jogo 1 aqui. E para fechar, contém bibliotecas, lib, biblioteca, compartilhada por programas. Perfeito. Resposta letra C. Legal? Boa. Vamos para 8. A 8, Roberto sinalizou. Mais uma de cópia, hein? É isso? É isso. Mais uma que envolve cópia. Em relação às referências utilizadas no cálculo, analisar os itens abaixo. Se nos referirmos em uma fórmula às células âncora D15 e E âncora 15 e movimentarmos ou copiarmos esta fórmula em uma linha e uma coluna de G20 para H21, por exemplo, ou seja, ele pulou uma coluna de G para H e pulou uma linha de 20 para 21. É um exemplo, tá? É um exemplo. Ele está dizendo que foi uma coluna para frente e uma linha para frente. As células da fórmula irão se alterar para âncora D16 e F âncora 15. E aí? Correto. Sim. Sim, correto. Porque aí, aquela variação de mais uma coluna e mais uma linha, ela não se aplica aqui no D, porque está ancorado, e não se aplica aqui ao 15, porque também está ancorado. Então, só muda o E e só muda esse 15 aqui da primeira. Vira 16 e aqui vira F. Ok.
Tá aí. 2. Se nos referirmos a uma fórmula, é a mesma fórmula, só que sem as âncoras, e movimentarmos ou copiarmos essa fórmula para uma linha, porém da mesma coluna. Ah, então na coluna eu estou mantendo, não sei a origem, mas a variação é 0. Mas a linha, a variação é 1. Exemplo, da linha 20 para a linha 21. As células da fórmula irão se alterar para D, mantém, D, ok. E E, mantém, ok. Certo? Isso, né? Era D15, aqui é E, né? E, aqui continua E. 20 para 21, o 16 vira, perdão, o 15 vira 16. E aqui o 15 vira 16. Quem que tá certo? 1 e 2, 1 e 2, tá? Então veja, o item 1 e 2 estão corretos. Letra A. Perfeito? Tranquilo essa, Roberta? Roberta? Ok? Ah, eu vou ler depois com calma. Eu fui fazer meio rápido, assim, eu acho que era isso, mas eu entendi. Quer ver? Eu me confundi com esse exemplo aí, eu achei que era mais dado e me confundi. Veja, nós, numa outra lista nossa, nós tínhamos algo assim, ele não dizia onde é que estava a fórmula, ele dizia a fórmula. Tá? Dizia a fórmula. E dizia que ela foi movimentada tantas colunas para frente, tantas linhas para frente. Ele só falava isso. Né? Então, para nós, a gente não tinha que fazer a origem e destino, só tem que aplicar a variação. Só que no caso ali, o primeiro caso, a variação tem uma coluna ancorada e uma linha ancorada. No segundo caso, está tudo livre. Só que no segundo caso, o que acontecia? Eu não tinha variação de coluna, era dentro da mesma coluna, por isso manteve o D e manteve o E. Agora entendi. Ok? Tá, entendi. Segunda cópia de fórmula, hein? Juliano, e aí? Matou essa? O Juliano tinha dificuldade em questões de cópia de fórmula. Fernandão, e aí? Conseguiu resolver? Se confundiu nessa também? Mas entendemos agora, né? Legal, legal. O importante é isso. Então tá bom, vamos seguir. 9. Utilizando o editor de texto Writer, qual é a tecla de atalho para visualizar impressão? Eu sei que para imprimir é Ctrl P, eu não quero imprimir. Só que aqui eu não posso usar aquele maldito macete, não é regra, macete. Ah, me pergunta a variação, eu incluo o Shift. Imprimir é Ctrl P, visualizar impressão é Ctrl Shift P. Não é. Ctrl Shift V é colar especial, Ctrl I é itálico, é o Ctrl Shift O. Visualizar impressão, Ctrl Shift O. Infelizmente, pessoal, a parte de tecla de atalho, eu tenho que jogar com vocês a situação de que pode vir aquela tecla de atalho do além. Mas daí você vai pensar o seguinte, eu vou riscar, eu vou eliminar aquelas que eu tenho certeza que não é. Tá? Então, se você guardou algumas teclas de atalho, o Ctrl P você riscou de cara. O Ctrl I você tem que ter riscado também. Daqui a pouco, em razão daquela dica, né? Dica que não funciona para cá, mas ajuda a eliminar, o Ctrl V é colar, Ctrl Shift V é colar especial. Então, você vai se aproximando. É claro, ainda há a chance de errar, e eu acredito que muitos marcariam Ctrl Shift P. Pensando na mesma dica que ajuda a eliminar o Ctrl Shift V, ajuda você a se dar mal no Ctrl Shift P. Não é, é Ctrl Shift O, ok? Quem que acertou essa? Levanta a mão aí, levanta a mão quem acertou essa. Aí, ó, quem? Beleza, tá? Ô Tacílio, e aí, como é que tá os estudos? Essa aí foi punk. Essa é a próxima eu não consegui resolver, não. Pergunto, no nosso grupo de estudo, Samara, vale para você também, nós tínhamos mandado uma lista de teclas de atalho do Writer, tá?
Se você não tem essa lista, manda mensagem para mim no WhatsApp que eu, ao final da aula, até o final do dia, eu mando para você a lista lá. Ou alguém do grupo compartilha aí também, né? Pode ser também, tá? Mas a gente montou uma listinha, claro, eu falo a lista, ela é extensa, né? Mas é justamente para esses casos, para a gente ir marcando aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente lembra, qual mais eu devo incluir, né? É uma lista que ela pode ser personalizada para cada aluno. Ok. Professor, fala aí. Uns dias atrás, eu não lembro que aula que foi, você comentou, era uma questão dizendo que você dá o comando para a impressora imprimir, mas se tirar da tomada, se desligar o computador, né? Então, que aí você liga a impressora, ou tira a impressora da tomada, e quando você liga, já está lá e vai começar a imprimir. Coisa que você já não queria mais. A maneira para a gente não acontecer isso é justamente colocando Ctrl+Shift+O para visualizar lá na caixa a lista, a fila de impressão, não? Não, o Ctrl+Shift+O é o visualizar impressão, não é visualizar o que está na fila. Visualizar impressão é uma prévia. Sabe, agora montei o documento, imprimi. Ai, mas ficou feio. Ficou feio. Pô, porque tu não olhou antes de imprimir. Então você olha antes, né? Para não ficar gastando, não matar as árvores, ok? Olha antes para não ficar gastando papel à toa. Papel. Ok? E papel e tinta, né? Papel e tinta, né? Perfeito, perfeito. Tá bom, obrigada. Então, você pede para visualizar, ele mostra na tela uma prévia de como ficaria o documento se fosse impresso. Principalmente, às vezes, planilha a gente monta e não vê que a gente exagerou e botou ou a largura da coluna é muito grande, né? Você manda imprimir, imprime, aí sai uma outra folha só com uma coluninha, né? Ih, caramba, né? Era para sair uma página só, saiu em duas, com uma outra página só para aquela coluna que ficou extra. Tá? Então, visualizar a impressão ele é útil pra caramba. Vamos lá. É útil pra caramba, mas eu vou ser bem sincero, eu nunca usei a tecla de atalho. Tecla de atalho do Ctrl+Shift+O, particularmente eu nunca tinha visto. Eu usava ou pelo menu ou pelo botão. Vamos lá. Vamos para 10. 10. Considerando os conceitos, né, de ferramentas, tá? Aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito relacionado a esses temas. 1. É chamado de IP, um conjunto de números que serve como identidade de quem usa uma internet. Lembra que cada computador conectado vai ter o seu IP. É a partir desse caminho que os protocolos saberão de onde veio o pedido, para quem veio e para onde ele deve se enviar a informação. Perfeito? Ele faz essa ligação de quem solicitou para quem que eu tenho que responder. Ok, gostei. É para isso que serve o IP. O IP é esse endereçamento. Os pacotes TCP/IP são as informações transmitidas entre IPs e vêm em pacotes, né? Os quais têm formatos pré-estabelecidos. Como todas as requisições obedecem à mesma linguagem, essas informações precisam vir organizada e ordenada para que sejam compreendidas. Esses pacotes estão relacionados aos dados transmitidos pela rede da internet. Cara, questãozinha meio conceitual, meio chatinha, meio pesada, tá? Tem um vídeo na internet, Guerreiros da Internet. Quem puder, pesquisa depois, né? Ou eu coloco o link ali para vocês. Ele mostra como é que funciona uma simples solicitação de uma página. E aí, claro, esse vídeo tem vários idiomas, né? Procura baixar lá em português, né? Para ficar mais fácil de você visualizar, legal, né? Em alguns idiomas a tradução é horrível, tá? Então você vai ver que ele, desde a tua solicitação, ele recebe o pedido, empacota, coloca num carrinho, manda, transmite, mostra as vias. Cara, é bem legal, bem legal. E para quem está estudando a parte mais interna de rede, ele mostra o funcionamento de um roteador, o funcionamento de um switch, né? A ideia do firewall. Cara, é um vídeo muito show, tá?
Em algumas aulas, né, a gente sempre passava esse vídeo para começar a explicar isso, porque é ruim de você materializar isso. Então ali ele tenta explicar para vocês o que é esse empacotamento. Um pedido que você faz é colocado dentro de um carrinho lacrado, ele tem um destino. Quando o cara responde, ele pega, ele aproveita e manda de volta, né? Então é bem legal. Tá certo o conceito, mas é uma questão pesada. Então, Otacílio, o fato de ter tido dificuldade, principalmente nesse item 2, realmente ele é pesado, tá? Nunca tinha ouvido falar disso aí. Aqui é uma linguagem bem mais técnica, Mas pensa, A1 dá para concluir. O item 1 dá para concluir. Então, vamos por tabela, ó, risca aqui. 1 eu sei que está certo. 3. HTML é uma linguagem de marcação usada para desenvolvimento de páginas da internet. Esta abreviatura refere-se eu falo, é raro, raríssimo, a banca fazer sacanagem com a tradução ou com a sigla. Não, HTML é outra coisa. Não, normalmente ele traz ali bonitinho o que é o significado da sigla, ok? E é um padrão que serve como estrutura e código básico para a definição do conteúdo de uma página. Em termos mais simples, UFA é o padrão que foi estabelecido para a exibição de páginas da web que todos os navegadores atuais adotam e que faz com que a internet se consolide como uma rede global unificada. HTML é a linguagem padrão para a construção e criação de páginas. Quando a gente fala uma linguagem de marcação, eu dou aquele exemplo da caixa. Eu mando para você uma caixa cheia de objetos e uma instrução. Você vai abrir a caixa, esse logo você vai colocar aqui, esse você vai colocar aqui, esse parágrafo aqui, ele vai dizendo a posição dos elementos. É uma linguagem de marcação. Show, o 3 está certo. O problema é que nessa questão, mesmo sabendo que o 1 está legal, mesmo sabendo que o 3 está legal, ainda há o risco, né? A 2 está certa, mas a 2 é pesada. Resposta, letra D de dado. Ok? Voltando lá. Professor, se for a... Ah, tá, desculpa, tá certo, D. D de dado. 1, 2, 3 certas. Perfeito? Eu achei que era a C, mas agora que eu tô vendo, eu botei D também no final, eu fiquei na dúvida da 2 e resolvi chutar com as 3 certas. Eu falo que quando tem essa situação de que todas estão certas, o aluno sempre fica pensativo. Ah, não, mas... Né? Nunca é as 3, sempre tem alguma coisa errada em alguma, o cara tá louco para descartar alguma. Tá aí, não. Eu falo para o aluno, não inventa regra onde não existe. Tá? Uhum. Se tem a alternativa, todas estão erradas, todas estão certas? Pode. Por que não? Pode. Perfeito? Uhum. Beleza. Pergunta aos amigos, da 11 a 15. 11 a 15? Então, vamos lá. Qualquer coisa se manifesta no meio do caminho aí. A memória cache, facinho. É um tipo de memória que trabalha em conjunto com quem? Com o monitor? Tá doido? Com o teclado? Ixi, pirou. Placa de vídeo? Não. A tua dúvida é RAM ou processador. Quem trabalha em conjunto com a RAM é a virtual. Quem trabalha com o processador é a cache. Resposta D de dado. Vamos para a próxima. 12. Qual a função do comando shutdown no sistema operacional Linux? Ele apaga a conta do usuário? Ele limpa a tela? Ele cria uma nova conta? Ele desliga ou reinicia o computador? Tá aí. Shutdown, dependendo da opção que você vai dar, -R, reinicia, -H, você desliga em um determinado horário, né? Ou depois de um certo tempo, tá? Então, shutdown, ele serve para desligar ou reiniciar. Resposta, letra D de dado. Mais um D. Vamos para uma de planilha. Ó, na célula C2 foi digitada a seguinte fórmula. Esta fórmula foi copiada, arrastada para C3. Então, veja, de C2 para C3, né, vamos fazer lá na folha em branco? Vamos lá, vamos na folha em branco.
A fórmula estava no C2 e ela foi copiada para o C3. O que eu sei com isso? Que a variação de coluna é 0 e que a variação de linha é 1. Qual é a fórmula original? Soma. Mas a soma do quê? A soma de A âncora 2, dois pontos, B âncora 2. Caramba, olha só, é isso mesmo? A âncora 2, B âncora 2, isso mesmo. Veja, o passo 1 é a parte fixa. O passo 1 é a parte fixa, aquilo que você sabe que não muda. Não muda. Não muda. Esta é a parte fixa. Então, veja, a variação de mais 1 não vai poder ser aplicada, por quê? Porque as linhas estão ancoradas. E a variação da coluna é 0? Olha aí, olha aí. Que fórmula eu vou ter? A mesma. Não mudou nada. Não mudou nada. Esta é a questão que o colega leigo, parei, se a pessoa clicou, arrastou, é porque ele está copiando para algum lugar. Se está copiando, vai mudar, né? Eu não vou marcar mais nem a pau a letra C. Porque a letra C está exatamente igual, não faz sentido. E é justamente a resposta. Do jeito que a questão foi criada, como a linha está ancorada, posso arrastar para quantas linhas para baixo quiser, que vai continuar sendo âncora 2, âncora 2, âncora 2. Resposta, letra C. E aí? Essa. Pegamos jeito nessa? Tranquilo, tranquilo? Dino, tranquilo? Fernandão, Samara tá quietinha. Samara tá no trabalho, tranquilo, então não pode se pronunciar muito, né? Mas manda mensagem, manda mensagem. Fernando, ok? Juliano, chegou a sacanagem dessa também? Então tá bom. Tranquilo, sossegado. O Juliano agora conseguiu entrar, né? Então tá bom. Dino também, beleza. Então tá bom. Então vamos para a próxima. Nessa leva ninguém mostrou dificuldade. Utilizando o editor de texto Writer, por meio do menu, qual menu? É possível registrar alterações. É outro recurso que a gente falou bastante. O registrar alterações está onde? Registrar alterações é aquela história de eu mandar um texto para você. Você marcar o que tem que ser mudado, alterado, né? E aí quando você manda para mim, eu vou aceitar ou não as alterações que você propôs. Em que menu está isso, pessoal? Não é no formatar. Não é no ferramentas. Editar, exibir ou inserir? Não é no inserir. Ó, alguém se pronunciou. Editar. Né? No editar, Fernando? Não é no exibir? Exibir. Não, professor. Não, Calma. Não é no editar? É no editar, pô, editar. Ai, que susto. O exibir é aquela história da ativação da régua, exibir, né? Então, a ideia dos, como é que é? Caracteres não visíveis, não imprimíveis, né? A ideia da barra de ferramentas. Cara, o exibir é um menu pobre. Tá? Com relação aos recursos muito básicos, muitas vezes, né? Então, o exibir, ele não deveria gerar dúvidas. Tá? Mas sabe como é que é concurso, né? Às vezes ele acha um recurso, uma opção lá meio maluca, meio doida, né? Então, aqui para nós, né? Resposta, o editar. Junto com o recortar, copiar, colar especial, tá? Tem a ideia do registrar alterações, selecionar tudo, editar. Resposta é B de bola. Vamos para mais uma de tecla de atalho. Comandos de atalho são muito úteis para agilizar a nossa navegação na web e ajudar a executar tarefas como, por exemplo, abrir uma nova aba ou atualizar uma página.
tá? Abrir uma nova aba, Ctrl T. Atualizar uma página, F5. Durante o uso de um site, fazemos vários downloads de arquivos das páginas visitadas. Assinale a alternativa que indica a tecla de atalho que deverá ser acionada para exibir todos os arquivos que foram transferidos. Então, veja, ele falou aqui, mas ele não está perguntando da aba e nem da atualização. Ainda bem que não tem um Ctrl T, ainda bem que não tem um F5 na alternativa. Porque aí a pessoa não tem nem como confundir, né? O que ele quer é a ideia dos downloads. Downloads, Ctrl J. Ctrl J. Resposta, letra D de dado. Ok? Ctrl J a gente já viu várias vezes, né? A figura dos downloads. Beleza. Vamos para a próxima leva, terceira leva. Já vimos metade, hein? Vamos agora para a próxima leva. Questão 16 a 20. Dúvidas? 17. 17. O que mais? 17. 17. Boa. Então tá. 17 é a questão da vez, né? Um conceito relevante no projeto de um computador é a hierarquia de memória, sendo tradicionalmente representado por uma pirâmide. A velocidade e o custo crescem da base para o topo. E já, né, a capacidade de armazenamento aumenta do topo para a base, né, inversamente proporcional. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta tipos de memória na seguinte sequência: do topo para a base, do topo para a base. Vamos para a folha em branco, vamos para a folha em branco. Pirâmide. 4 andares. Velocidade, velocidade e volume. Velocidade e volume. Capacidade de armazenamento. Qual é a memória de maior capacidade? HD. Qual é a memória mais rápida? Não é a cache. A cache está aqui, ó. A cache está aqui. A memória mais rápida é o registrador. Registrador. É aquela memória junto ao processador. A fila de espera, né? Junto ao processador. Na verdade, tanto a cache como o registrador estão junto ao processador. E aí, quem ficou aqui? A RAM. A RAM. Registrador, cache, RAM e HD. E aí, como ficamos lá? Memória principal, memória secundária, registrador. Gostei, gostei. Registrador, registrador. E depois, cache. E depois, principal, no caso a RAM. E por último, secundária, no caso o HD. Resposta D de dado. D de dado. Vamos para 17. Vamos ver o que tivemos dúvida aqui. Acerca de alguns comandos de texto de sistemas operacionais, analise as afirmações abaixo. No Linux, o comando rmdir, rm é para remover, né? Rmdir apaga o diretório informado. Rmdir teste apaga o diretório teste, desde que o mesmo esteja vazio. Ah, tem isso, inclusive caiu numa prova de delegado da Polícia Civil. O comando rmdir apaga um diretório, exclui um diretório estando ele vazio ou não. Errado, tem que estar vazio. E foi o que ele falou, desde que o mesmo esteja vazio. Um tá ok, um tá legal. Um tá legal, então ó, risca aqui. Somente a 4 tá errado, pode ser, né? Então assim, vamos para 2. O comando ls, ls é barbada, melzinho na chupeta. ls no Linux é utilizado para listar arquivos e pastas existentes em um diretório atual. No diretório que eu estou, vou dar ls e aí ele vai mostrar o conteúdo desse diretório. Ok, 2 está certa,
1, 2 certa, pode estar todas corretas, né? Ou pode estar somente a 4 errada. Tem que ver a 3 e a 4. Vamos ver a 3. No Linux, o comando do mostra o tamanho do diretório informado. E aí? Vê a 4. Acho que a 4 tá mais fácil, hein? No Linux, o comando halt encerra o computador. Encerra o computador. Veja, nós temos várias maneiras de desligar. O que você conhece é o shutdown, mas tem outras maneiras também, tá? A pergunta é, será que o comando halt encerra? Encerra no sentido de desliga o computador? Tá? Veja, na verdade aqui, o comando ele mostra o tamanho do diretório, tá certo? E se tá certo, pessoal, tá certo. E a 4 também está certa. Quem que está certa? Todas. Todas estão corretas. Ok? Então, o espaço você usa, né? O espaço em uso. Veja, eu posso ver o espaço em uso do meu HD como um todo ou do diretório, né? Porque, na verdade, os dispositivos também são representados como uma espécie... Eu vou chamar ele pelo nome, né? Não é mais uma letra. Então, eu vou acessar o diretório do meu pendrive. Eu vou acessar o diretório do meu drive de CD, DVD. Então, eu vou dar DU e a unidade, no caso aqui é um diretório, e vai mostrar o tamanho, né? O tamanho que está, que você tem nesse espaço. Perfeito? Quem está certo? Todas. Resposta, letra A. Senhor, e o DF serve para quê, o DF? Veja que mostra o espaço, né? O espaço que você tem, e o DF é o quanto tem livre, o espaço livre. Ele traz informações mais detalhadas, o DU, o espaço em uso que você tem. E o outro, o espaço que você tem livre, o DF. Ok. São dois comandos parecidos, na verdade, né? Até fica a dica da gente trabalhar uma questão, de repente, né? Mesclar aqui os dois para tentar marcar bonitinha a diferença entre eles. Você pode repetir, fora o DF, qual que é o outro, professor? Que o Fernando perguntou? O Fernando perguntou do DF. Então, o DF é quanto tem de espaço livre. Qual que é o outro que você comentou? Ele vai trazer informações sobre o disco, o quanto você está usando, né? O espaço que você tem, o espaço real dele. Uhum. Tá? Agora, o que você tem livre é o DF. Eu não entendi. O DF é o quanto tem de espaço livre. Livre. E o que que é e qual que é o espaço real? Você está comparando o que com o que? Isso que eu fiquei na dúvida. Que o meu pendrive ele tem 4 GB. Ah, tá. O espaço é o espaço real. O espaço a gente diz em uso, mas não o que você está usando no momento, né? Entendi. O espaço daquela unidade, o tamanho, a capacidade da unidade. Uhum. Tá bom. Obrigada. 18. Mais uma de cópia de fórmula, hein? Mais uma de cópia de fórmula. Vamos ver o seguinte. Em uma planilha elaborada no Calc, a célula F8 tem esta fórmula gigantesca. A seguir, eu faço uma cópia de F8 para G13. De F8 para G13. Não dá o G aqui, né? Tá bom. G13. Concorda que de F para G mudou 1? Mudou 1. Só que esse 1 não pode alterar aqui e esse 1 não pode alterar aqui. Então, aqui tem que continuar sendo C. Aqui tem que continuar sendo C. Aqui tem, ó, C e C. Legal. Esse 1 é aplicado aqui
e aqui. Aqui vira D. Risca e risca. Acabou! Acabou. De 8 para 13, mais 5. Mais 5. Aqui não pode porque está ancorado. Aqui não pode porque está ancorado. Mas aqui eu aplico mais 5. 8 mais 5, 13. 9 mais 5, 14. Resposta, letra D de dado. Sem ter que pensar muito. Só pela parte fixa já ajudava pra caramba. Vamos para 19. 19, mais uma do writer, querendo saber aonde está o quê. Onde é que está o font work? Aí alguns vão perguntar, professor, o que é o font work? O font work é o equivalente ao word art. Professor, o que é o word art? Né? O word art no Word, né, é fazer aquele texto com efeito artístico, né? As letras com profundidade, tridimensionais, com curva. Nós já vimos isso em algumas listas nossas, né? Onde a pessoa cria lá Polícia Civil da Paraíba, todo cheio de, né, voltinha, de curvinha. No Word eu faria com Word Art e no Writer o nome da ferramenta é Font Work. Agora, onde é que está o Font Work? Será que é em ferramentas? Não. Será que é no formatar? Não. É no tabela? Nada a ver. Editar ou inserir? Inserir. Inserir Font Work. Ok? Não é no editar dessa vez. Resposta D de dado. Vamos para 20? Cara, 20 tem uma sacada legal. Todo mundo, pode dizer, né? A maioria conhece o F5. O que faz F5, pessoal? Atualiza. Atualiza. Só que o Ctrl F5, engraçado, não é o Shift F5, né? Podia ser a variaçãozinha, mas não, é o Ctrl F5. Ele atualiza a página, mas atualiza também a cache. O cache. O que acontece? Vamos entender assim, quer ver? Ó? Vamos entender assim. Meu computador, servidor, onde foi publicada uma página. Tá lá a página bonitinha. Eu solicitei a página. O servidor mandou para mim. Ele, ao mandar para mim, ele cria uma cópia desta página na chamada área de cache. Área de cache. Numa outra vez qualquer, que eu for acessar esse site, você vai perceber que, inicialmente, ele carrega da área de cache e me mostra, tá? E faz a solicitação. Tudo bem, mas inicialmente, para agilizar, ele me mostra o que estava na área de cache. O grande problema é se essa página foi alterada. Eu vou estar vendo por alguns instantes a informação que eu tinha na área de cache, que era da página antiga ainda, sem alterações. Se eu simplesmente der F5, ele vai abandonar essa e vai forçar trazer uma cópia para cá. Mas ele não vai atualizar a minha área de cache. Agora, se eu der Ctrl F5, ele atualiza aqui e atualiza também a minha área de cache. É o Ctrl F5. Então, né, uma questãozinha que todo mundo usa, geralmente lembra, em prova cai, é o F5. Essa questão trouxe a variação. Ctrl F5 atualiza a página e o cache daquele site. Tranquilo? Vamos para a próxima. 21. Vamos perguntar para o nosso time aí, né? Pessoal, da 21 a 30, 21 a 26, a 25, perdão, 21 a 25,
Qual a questão mais cabulosa? 23. 23. Então tá, vamos lá. 21 e 23, Fernando falando aí. Então tá. 21? Pô, 21 não, Fernando. 21 é fácil. Quer ver? Vamos lá. Um funcionário da prefeitura de Sarzedo, né? Nem sei se existe esse troço aí, né? Sarzedo deseja armazenar em seu computador 4 arquivos do tipo imagem. Né? 4 arquivos do tipo imagem, que cai de tamanho, ó, com tamanho de 4.600 kilobytes. E outros 2 arquivos de vídeo. Então, ele tem 4 de imagem e 2 de vídeo. Com tamanho de 420 mega. Ao verificar o espaço disponível para armazenar os arquivos do computador, esse funcionário chegou à conclusão que somente conseguirá armazenar 4 arquivos de imagem, e 1 arquivo de vídeo. Assinale a alternativa que apresenta o espaço disponível no computador desse funcionário. Então, você consegue um de vídeo? Um de vídeo eu consigo. Se eu consigo um de vídeo, eu já parto de 420 mega. 420 mega. 45.000 kilobytes. Se eu riscar aqui, eu digo que tem 45 mega. 4.500 tem 4,5... Ah, não, aqui é mega, perdão. Aqui é quilo, mas aqui é mega, né? Aqui é mega. Perfeito. Tá? 4.500 mega. Tu concorda que 4.500, se eu dividir por 1.000, eu digo que eu tenho 4,5 giga. É a mesma coisa, ó. É a mesma coisa. Perfeito? Então tá. Agora, se cabe 4,5 giga, 420 mega e esses 4.600 kilobytes, 4.600 kilobytes é 4,6 mega. Concorda? 4.600 kilobytes é 4,6 mega. Então, daria 424,6. Cabe aqui? Cabe. Cabe mais um arquivo de vídeo? Não, porque aí ultrapassa. Então, para colocar os 4 arquivos, né? Porque aqui são 4 de 4,6. 4 dá 24, dá 26. 26. 420 com mais 26, 446. Cabe. Agora, se eu tivesse 4,5 giga, eu conseguiria colocar todos esses 4, conseguiria colocar todos esses 2 e sobrava espaço. Só para lembrar que a letra A e a letra C têm o mesmo valor. Se tem o mesmo valor e só pode marcar uma, é o tipo de alternativa que eu não marcaria nunca. Não pode ser essa. Tá? 4.500 mega ou 4,5 giga é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu não marcaria nunca. Então, risquei aqui, sobrou esse. Letra B e D. Letra B e D, se eu dividir aqui por 1.000, dá 45 mega. Só um de vídeo já passa. Então, não dá. Por isso que eu digo, tem que ser a letra B. Porque aí cabe um de vídeo e pode somar aqui os 4, né? Que cabe também tranquilo. Resposta letra B de bola. Perfeito? Chatinha, mas também, né? Mais matemática do que qualquer outra coisa. 22. Vamos lá. Informática. Essa 22 ajuda a entender um pouquinho, né? Aquela de cima. Um técnico em informática, como superusuário, deseja desligar o computador.
Um computador com sistema operacional Linux. Só que ele quer desligar agora? Não. Então não é agora, nada de now. Ele quer desligar. Desligar não é -R. -R é reiniciar. Eu posso desligar usando o comando Halt. Lembra? Tá lá em cima. Halt serve para encerrar, né? Encerrar, desligar, fechar. Sim. Mas ele desliga no momento. Eu quero após 30 minutos. Então eu vou dar shutdown -H mais 30. Mais 30. Eu não tenho -K. -K não tem. E aí faltaria também a informação do tempo, né? Eu falo que o segredinho dessa questão é o 30. Que eu não quero desligar agora, eu quero desligar daqui a 30 minutos. Então, aquele 30 é o fator decisivo. Tá? E eu vou riscar a letra... Cadê? Essa aqui. A B, eu vou riscar a B, porque tem o 30, mas é -R. E -R reinicia. Eu não quero reiniciar, eu quero desligar. É letra C. Vamos lá. 23. Sobre a função de pesquisa e referência do LibreOffice PROC-H, caramba, você sempre aprendeu a fazer sobre o PROC-V, agora caiu o PROC-H. O que muda do PROC-H? O PROC-V eu faço uma procura na vertical e quando eu achar eu trago o elemento. O PROC-H eu faço uma procura na horizontal e quando eu achar eu trago o elemento, ok? Então, primeira coisa. A ideia do PROC é fazer uma procura, uma pesquisa, uma busca, uma localização. Recupera dados em tempo real, nada a ver. Retorna um valor de um intervalo, de uma linha ou uma coluna de uma matriz. Retorna o número de linhas de uma referência. Então ficamos entre B e E. Pesquisa a primeira coluna de um intervalo e em seguida retorna o valor de qualquer célula dessa mesma linha. Isso é o PROC-H, isso é o PROC-V. PROC-V. Localiza um valor na linha de uma tabela ou matriz e retorna o valor da mesma coluna. É a resposta letra E. Então veja, questãozinha legal. O conceito do PROC-V vale para a alternativa B de bola. O conceito do PROC-H, a definição do PROC-H, é a nossa letra E. Boa essa. Ok? Então, essa é 23, né? Foi. 24. De acordo com algumas funções do mouse, utilizando o LibreOffice Writer, configuração local idioma português Brasil, ao posicionar o mouse no lado esquerdo do texto, aqui ó. Quantos cliques são necessários para selecionar todo o texto, todo um texto? E aí? Tu sabe que todo um texto é todo um texto, né? Todo um texto não é só a palavra. 1 clique posiciona, 2 seleciona a palavra, 3 seleciona a frase, 4 seleciona um parágrafo. 4. Muita gente vai querer marcar. Muita gente vai querer marcar 4. 4, não é. Não é. Errei. Eu não quero selecionar o parágrafo. Eu falei quantos parágrafos tem esse texto? Não. Mas eu quero selecionar tudo, independente de quantos tem, eu quero tudo. Não tem 5. Não tem 5, é o Ctrl A. Então, com o uso do mouse, eu não vou conseguir. Pode clicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá. Tá? De novo, 1, posicionaria o cursor. 2, selecionaria a palavra. 3, selecionaria a frase. E 4, o parágrafo. Para selecionar tudo, não é 5, não, é o Ctrl A. Resposta, nenhuma das alternativas. Vamos lá. 25. E-mail. Com base na figura abaixo, analise as seguintes alternativas. Para enviar uma mensagem de e-mail, é obrigatório o preenchimento de pelo menos, no mínimo, um dos campos. É aquela história. Isoladamente, nenhum dos 3 é obrigatório.
mas eu tenho que ter no mínimo um desses 3 preenchidos. Ok. Gostei da 1. 2. Para enviar uma mensagem de e-mail, é obrigatório o preenchimento do campo para? Não. Posso mandar para ninguém e colocar o cara com cópia? Posso. Então, o 2 está errado. Para preencher o campo CC com cópia, é obrigatório o preenchimento do campo para? Não. Acabei de criar a situação. Para ninguém, com cópia para o Zé. Pode. 3 está errado. Para preencher o campo CCO, é obrigatório preencher o campo pare com cópia? Não. Querendo, eu posso mandar para ninguém, com cópia para ninguém e colocar todo mundo no oculto. Inclusive, uma situação que a gente já viu, que ele queria mandar para 30 pessoas sem que nenhuma visse a outra. Era só colocar os 30 bonecos, tudo com cópia oculta. Então, errado. Se está errado, 2, 3, 4, resposta é A. Somente 1. Ok? Somente 1. Pergunta aos amigos. Fácil? Tranquilo? E aí? Reta final. Última leva. Da 26 a 30. 26 a 30. Quais são as questões com dúvida? 28. 28. Mais alguém? Alternativa 3 da 26 aí para mim. Alternativa 3 de qual? Da 26. Da 26, beleza. É bem pontual, né? Não é toda 26, é só a alternativa 3, tá bom. Vamos lá. E já vamos começar com a 26, né? Então vamos lá. Ó. A 29 também me embananei. Tá, beleza, tá na lista. Dentre os componentes funcionais do computador, temos a memória RAM. O pente de memória RAM, né? O banco de memória RAM. A respeito dela, analise os itens e assinale a alternativa correta. É a memória de acesso aleatório, né? Randomic Access Memory, né? Memória de acesso randômico. Randômico entende-se como aleatório. Perfeito. Aleatório porque nós temos o acesso sequencial, onde eu tenho que ir caminhando cada pedacinho para chegar naquele ponto. O acesso aleatório, eu leio a informação que está no início ou no fim, no mesmo espaço de tempo. Ok. 2. É uma memória volátil? Pá, mais do que dado. Acabou a energia, perde a informação. É usada pela CPU para executar programas vindos do disco rígido. Ou seja, tá lá o programinha instalado, guardado, bonitinho no HD. Quando eu rodo, quando eu executo, eu trago ele para onde? Para a RAM. Todo programa que está em execução, ele é carregado para RAM. Então, correto. A interação do processador com o programa, a leitura, a devolução dos dados, o processamento é isso. A conversa do processador para com a RAM. 3, ok. Se a 3 está ok, resposta letra A. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Professor, repete a informação que você deu no item 1 ali da explicação do randômico, por favor. Tá. Tem 2 tipos de acesso, o sequencial e o aleatório, ou randômico. A ideia do sequencial é, pega como exemplo uma fita VHS, né? Fita VHS. Estou assistindo o filme, cochilei, rebobina, volta. Quero ver o final, avança. Tudo é lido e gravado de forma sequencial. O aleatório é porque eu posso ir para qualquer posição, para o início do filme, para o meio do filme, para o final do filme, no mesmo espaço de tempo. É só indicar onde eu quero ir. É a ideia de um CD, um DVD. Então, tu vai assistir um filme numa mídia ótica, quero ir para o capítulo tal, quero ir para o trecho tal. Você já vai direto para aquele ponto. Então, ele não tem que ir avançando até aquela parte, ele já vai direto. Isso é o chamado acesso randômico ou aleatório. Ok? Positivo. Vamos para 27. Professor,
Oi. Qual que ficou? É que acabou minha bateria, eu caiu e agora eu retornei. Que letra ficou a 25? 25? Ah. Tá. Só mais uma dúvida. O do clique lá da 24, um clique é o cursor, Um dois clique cliques posiciona, 2 cliques seleciona a palavra, letra. 3 cliques seleciona a frase. É palavra. 4 palavra. parágrafo. Tá, beleza. E o tudo seria o Ctrl A. Ctrl A. Beleza, obrigada. Ok? Vamos agora para a questão número 27. E aí, a 27? Resolvemos essa? Suponha o uso do seguinte, da seguinte sintaxe. Em primeiro lugar, hashtag é porque quem está usando é o superusuário. O que o superusuário deu? Chmod, para alterar ou modificar as permissões. As permissões de quem? Do arquivo aula txt. A primeira permissão é a do dono, 7. A segunda permissão é do grupo, 2. E a terceira permissão é dos outros, 3. 7, lembra que 7 é o quê? 7 lembra 007, 007 pode tudo. O dono pode gravar, né? O dono pode ler, gravar e excluir, executar, tá? Lembra? R, W e X. Leitura, escrita e execução. Como é um arquivo, eu falo bem assim, né? Leitura, escrita e execução. Tá? Então, o dono pode gravar? Pode. Apagar e executar? Cadê a leitura? Não tem. Risca. O dono pode gravar? Pode. Ler? Pode. Apagar? Cadê a execução? Risca. O dono pode gravar? Pode. Ler? Pode. Executar? Pode. Gostei. O dono pode apagar, ler e localizar. Cadê a alteração? Cadê a execução? Risca. O dono pode gravar e pode executar. E cadê a leitura? Risca. Acabou. Você sabendo o 7, que é do dono, acabou. Vamos ver se não cabe recurso, né? O que o grupo pode fazer? 2. 2, como é que eu monto 2? Tira o R, deixa só o W e tira o X. Tira o X. Porque lembra, R vale 4, W vale 2 e X vale 1. Como você quer dar um 2, 2 é só o W. O grupo pode gravar. Show. E os outros? Os outros é 3. Como é que eu faço 3? 3 eu faço assim, ó. W e X. Os outros podem gravar e executar. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Ok? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Vamos para a próxima, que é a 28. Professor, eu fiquei com uma dúvida. A letra C, então, o dono pode gravar, ler, executar. O grupo pode gravar, mas aqui no grupo não está só o 2, que é o ler, o escrever? Eu fiquei na dúvida. O que é o gravar? É escrever ou é executar? Né? É ler ou... Ler é read, leitura. Alterações. Se é um arquivo, entenda, você abriu o arquivo aula, complementou com mais algumas páginas e quer salvar. Eu quero gravar essa alteração. Tá. Então é isso, gravar aqui, a ideia de as alterações, você fazer alterações. Mas então não teria que ser 7, 1? Eu não estou entendendo que Tu concorda que o grupo é 2? O grupo é 2. E 2 não é writer? E isso não é só ler? Não, o ler não é só escrever? Só escrever? Calma, Roberta. Eu não posso estar errando isso ainda. Não deveria. Vamos lá? RWX? Sim. O que o grupo pode fazer? O primeiro é o... Tá, né?
O primeiro, o primeiro está certo. Tá 4, 2, 1, pode tudo. Deu poderes totais. Sim, totais. W, X. 4, 2, 1. Ok? Ao grupo, você deu o poder apenas de gravação. O que é a gravação? Gravação é leitura? Não. Gravação é execução? Não. Gravação é writer, escrita, alteração. Tá. Eu confundi gravação com executar, sabe? E aí, veja, e os outros? Os outros ele fala que pode gravar e executar. Para gravar e executar, eu tenho que ativar o X também. Tá. E a escrita? A escrita Perdão. Escrita, no caso, é W, gravação e escrita. E o X, então, é execução, né? Execução. E o que inclui a execução? A execução, né? Se é um diretório, por exemplo, é a ideia de você acessar o diretório, né? A gente viu isso em outra situação. Você é um programa, você rodar esse programa. Tá. Ok? Tá ótimo. Obrigada. Fiz confusão mesmo. Não podemos, hein? Não, até porque, tudo bem, essa é para ser a questão difícil, né? Essa dos númerozinhos é para ser a questão difícil, mas nós já batemos isso várias vezes, então não podemos estar errando. É que ele usou o termo gravar. Então temos que cuidar com os palavreados aí, né? Não, embaixo ele já usou executar, aí eu comecei a fazer uma salada aqui. Mas eu entendi. Obrigada, professor. Vamos para 28? 28. Os valores do bloco de ativo circulante foram obtidos da planilha ativos. Ó, tem duas planilhas, balanço e ativo, tá? Presta atenção. Existente na mesma pasta de trabalho. Pasta, né, é o nome do arquivo. E esta pasta de trabalho tem a planilha balanço e tem a planilha ativo. O valor 743 atribuído a inventários, célula B7, aqui, ó, aqui, célula B7, não, B7, aqui, da planilha, foi obtido com a fórmula, tá? Então, veja, de onde é que eu vou tirar esse 743? Como é que eu vou montar ele? Eu vou procurar pelo B7, pelo 743, aonde? Dentro da planilha ativos, então tem que informar o nome da planilha, da coluna A até a coluna B. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer esta informação. A segunda. Então primeiro, é um PROC V, não é um PROC H. Segundo, o que você está procurando é o B7. Onde você está procurando? Na coluna A e na coluna B, já vimos que é possível ou informar a coluna completa ou informar o intervalo de A1 até B6. De 1 até B6. Funcionaria aqui também. Tá? O que eu quero trazer? A segunda informação. Legal, a segunda informação. Qual é a diferença da letra A para a letra D? Verdadeiro ou falso? O verdadeiro teria que estar em ordem. Está em ordem? Não. Ordem crescente, né? Lembrando que é a ordem crescente. Não. Então eu tenho que colocar aqui falso. Porque assim o falso ele vai continuar procurando. Ok? Então, resposta para mim, letra A. Questãozinha sobre o PROC V. Vamos para 29. Esta fácil. Acabamos de responder ela. Ao dar um triplo clique no botão esquerdo do mouse, sim, porque o direito não faz nada, tá? O direito não existe triplo clique no direito. O direito é só um clique só. Um triplo clique com o esquerdo. Quando o cursor do mouse estiver apontando para a direita e posicionando na margem esquerda do texto, o Writer não tem essa frescura, não interessa. 1 clique posiciona, 2 seleciona a palavra, 3 seleciona a
frase. Letra E. Seleciona a frase. Ok? Essa já estava dada. E vamos para mais uma de e-mail. Por meio do Outlook, em sua configuração padrão, um professor usando a conta de e-mail peb@escola.gov.br envia um e-mail conforme a figura exibida. Quem está mandando? O PEB. Tá? E aí, para quem ele está mandando? Para o diretor, com cópia para o supervisor, com cópia oculta para o coordenador. Você sabe que os três vão receber ao mesmo tempo, né? Os três vão receber ao mesmo tempo. A diferença é que o diretor sabe que mandou para o supervisor, mas não sabe que mandou para o coordenador. O supervisor sabe que mandou para o diretor, mas não sabe que mandou para o coordenador. E o coordenador sabe que mandou para o diretor e supervisor. E aí? O diretor da escola recebe o e-mail. E ele, ao receber o e-mail, ele observa as contas de e-mail que também receberam o comunicado. Além dele, claro. Além dele. Assinar a alternativa que apresenta corretamente apenas os e-mails que o diretor observou que também receberam o comunicado. Ok? Veja, o assistente não foi mandado para ele. Isso é o corpo da mensagem. Então, o assistente não recebe. Isso aqui é a mensagem em si. Assistente não. O coordenador, como está oculto, ninguém sabe que ele recebeu. Ninguém sabe que ele recebeu. Coordenador, não. Acabou. O diretor só sabe que quem recebeu foi o supervisor. Tá? O coordenador recebe, mas o diretor não sabe disso. Resposta é D de dado. Opa. D de dado. Ok? Volta aqui. Beleza. Fechamos esta, pessoal. Mais uma listinha. Tranquilo, tranquilo. Dúvidas? Otacílio, Roberta, Fernando, Dino, Samara, Juliano. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Né? Não, né? Isso aí. Senhor, dá uma passada nessa 29 aí, deu. Hã? Nessa 28, desculpa. 28? Dá uma passadinha nela de novo, hein? 28, vamos voltar a 28. 29, 30, 28. 28, tá? Bem, deixa eu só apagar aqui Essa 28, você pode pensar assim, Juliano, estamos fazendo uma pesquisa, uma procura, tá? O valor atribuído ao inventário, na célula tal, foi obtido com a fórmula, né? O que você quer buscar? O valor 743. O 743, na estrutura que ele tem, nós temos coluna e linha. O 743 está na segunda coluna. Está na segunda coluna e, ó, 1, 2, 3 na quarta linha. Se fosse um PROC-H, ele teria que estar procurando aqui na linha e trazendo a quarta informação. Tem algum PROC-H trazendo a quarta informação? Não. Então, já sabemos que é um PROC-V. O PROC-V, o que você informa? Qual é a sequência? O que estou procurando, onde eu estou procurando e o que eu quero trazer. Tu concorda que o que você está procurando? Balanço C7. Fala em algum momento aqui, ó, porque eu estou com a célula, a planilha ativa, o ativo. O balanço eu nem sei. E eu nem sei da coluna C. Não tem coluna C na história. Vou riscar. O balanço é outra planilha. Outra orelhinha, outra planilha desse arquivo. Perfeito. Então, o que eu sei da vida? Que eu estou procurando B7. Isso aqui é incontestável. Aonde eu estou procurando? Poderia informar A1 até B6? Poderia. A1 até B6 dá esse trecho. Poderia informar da planilha ativos toda a coluna A e toda a coluna B? Poderia. Ele pegaria todo o conteúdo da A e da B. Poderia. Então, quanto ao segundo argumento, qualquer uma das duas. Sendo A e B, o que você quer trazer? A segunda informação. Legal.
Agora, por que é A e não é D? Porque na coluna, ó, veja, aqui a ideia é de que tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem. Se tem que estar em ordem, eu vou marcar aqui o falso. Eu vou marcar aqui o falso. Por quê? O verdadeiro tem que estar em ordem. Está em ordem? Não está em ordem. Se não está em ordem, ele está procurando com base o quê? No falso. O falso insiste na procura. Resposta letra A. Ok? Eu fui na ordem ali porque tá decrescente, daí eu fiquei olhando na ordem. E não está em ordem decrescente, parece. Ó, 1500, 1900, subiu. Depois desceu. Ali, ó. Tá bagunçado, tá bagunçado. Tá ok? Beleza. Resposta realmente letra A. Combinado? Bem, pessoal, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Voltaremos aí na nossa próxima data marcada, agendada. Vou lembrar os colegas depois, mas por hoje é só. Perfeito? Um abraço e até a próxima. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.